qual foi a versão apresentada pelo policial que matou o lutador Leandro Lô, que convenceu os jurados a absolvê-lo em razão de legítima defesa? O que o tenente Veloso disse à justiça que o livrou da cadeia? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime através do relato do próprio réu que matou Leandro Lô e foi absolvido pelos jurados no tribunal do júri. Depois de ser solto da cadeia, ele pediu perdão. Eu vim aqui para pedir perdão. Eu estive durante 3 anos e 3 meses encarcerado e hoje eu posso dizer que eu tive uma experiência única e eu tive um encontro genuíno com um Deus forte, um Deus poderoso, em que eu já conhecia, mas que hoje eu posso falar com toda certeza e convicção que Ele é comigo e está na minha vida. E em nome dEle, eu preciso fazer um pedido, que é um pedido de perdão aos familiares, à mãe, ao pai, à irmã, aos amigos e a todas as pessoas que amavam Leandro Lô, mas também gostaria de esclarecer que nesse dia, nesse trágico dia, eu fui colocado em um limite que eu não gostaria de estar, onde eu tive, infelizmente, que sujar a minha mão para poder preservar a minha vida. Então, peço perdão a todos e não em meu nome, mas em nome de Deus, que eu sei que Ele é misericordioso, justo e que Deus possa confortar e consolar o coração de todos. A opinião pública ficou bastante dividida, assim, em relação à decisão dos jurados sobre a morte do Leandro Lô, que estava no Clube Sírio assistindo o show do Grupo Pichote. As únicas imagens do disparo feito pelo tenente são essas. Observe pelas imagens que conseguimos que a festa dentro do Clube Sírio tinha muita gente. Logo depois de receber o tiro na região frontal do rosto, Leandro Lô foi rapidamente socorrido, mas veio a falecer no hospital. Não existem imagens da briga entre o policial militar e o lutador de jiu-jitsu. Por isso, a minha equipe de produção foi atrás do depoimento do tenente Veloso na justiça, para a gente poder entender qual foi a sua versão que convenceu os jurados. Se prepara, pois você vai ter acesso agora a todo o interrogatório do policial que foi absolvido. Entenda que os jurados, ao ouvirem a narrativa do acusado de atirar em Leandro Lô, entenderam que ele agiu em legítima defesa e por isso ele foi absolvido. E imediatamente ele foi libertado da prisão, onde ele estava desde a madrugada que o lutador faleceu. O senhor tem quantos anos? Tenho 31 anos. O senhor é policial há quanto tempo? 13 anos. 13. No Estado Civil? Solteiro. Tem filhos? Não, senhor. A primeira pergunta feita pelo juiz ao acusado é se ele tinha respondido o processo criminal anteriormente. O senhor já respondeu algum processo criminal antes? Na Justiça Militar, excelência. Na militar? Sim, senhor. O que foi? Desrespeito, no caso foi desacato e violência contra subordinado. Tá. E qual que foi o resultado? Absolvido em primeira instância pelo Dr. Ruth e após o recurso veio uma sentença no regime aberto, que está suspensa. Tá bem. O juiz indagou em seguida se o tenente conhecia Leandro Lô antes do fato. Feito, né? Sim, excelência. O que aconteceu? O senhor conhecia já a vítima? Não pessoalmente, excelência. Só de ouvir falar mesmo. O tenente Veloso contou que em outra casa noturna chegou a ajudar a separar uma briga do pessoal do jiu-jitsu. Leandro Lô estaria nesse local, mas o tenente disse que não teve contato algum com ele anteriormente. Esse ponto, então. No Marral, nesse dia, estava eu, o Duzi e um outro amigo, que é civil, não é policial militar. Estávamos no Marral, camarote 5, geralmente é o camarote junto com os donos e sócios da casa noturna. E do lado oposto do camarote 5 fica o camarote 12. No centro da pista estavam algumas pessoas, aparentemente lutadores de jiu-jitsu. Dava para ver pelo porte físico, pelas orelhas, pelo comportamento. E eles estavam entrando em conflito com esse segundo grupo que estava próximo do camarote 12.
Nisso, eu... Que também eram lutadores de jiu-jitsu? Não eram lutadores, Não, os outros tá. aparentemente não eram. Tá. Estavam com roupas de grife, não eram lutadores. Tá. Nisso, eu, o Felipe Duzzi e o outro amigo, vimos a segurança se movimentando. E eram muitas pessoas entrando em conflito. E pelo treinamento de gerenciamento de crise que nós temos na polícia, e até por frequentar o ambiente do Marral, por sermos amigos dos donos, dos sócios, nós achamos melhor ajudar a apaziguar aquela situação, para não se transformar em uma briga, algo pior. Tá. E nisso eu me aproximei, o Duzzi estava próximo de mim, me aproximei, conversei com algum deles, separei e orientei. Falei, ó, vocês têm que tomar cuidado, eu estou percebendo que aqui vocês são o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal da luta, aquele pessoal ali eu não conheço, mas tem que tomar cuidado, porque aqui em São Paulo é complicado, a gente é policial, por exemplo, deu exemplo meu e do Duzzi, aqui em São Paulo tem gente que anda armada, agora com a lei de armamento tem gente que tem arma no carro, vocês podem sair daqui e levar uma pior. Em que pé vocês sejam da luta, vocês têm que preparo, vocês têm que tomar cuidado. E eles tentaram argumentar comigo e começaram a, como se fosse menosprezar o apoio. Ah, a gente é do jiu-jitsu, a gente quer que se ferre, em outras palavras. Nisso, eu apaziguei a situação, conversei com segurança, separamos e eu retornei para o camarote 5 porque eu vi que não tinha como argumentar com eles ali. Muitos deles alterados. Ao que consta do CJ, essa pessoa que eu falei era um dos amigos dele. E na hora que eu voltei para o camarote, o Leandro Lô perguntou, quem que é esse cara aí que veio falar com você? E aí isso é o que a testemunha falou, porque eu não cheguei a falar com ele nesse dia. Esse amigo falou, o cara veio pagar de polícia aqui pra gente e separou a gente da briga. Ou seja, nesse dia eu fui ajudá-los, eu não conhecia, não sabia que era o Leandro Lô, nem os amigos dele de jiu-jitsu, mas fui lá, ajudei, de fato, separei a briga, voltei pro meu camarote, terminou a noite e nunca mais ouvi falar deles. Quanto tempo? Mas o que aconteceu no dia 7 de agosto de 2022 no Clube Sírio, onde havia o show de pagode? Com relação ao dia 7 de agosto, eu estava indeciso ainda para onde eu ia sair. Um amigo me convidou para essa festa do Clube Sírio. De última hora decidimos ir para lá. Esse amigo passou em casa, fomos para o Clube Sírio, chegamos bem cedo lá, por volta de 8 horas da noite mais ou menos. Eu, por ser policial, por estar praticamente sempre armado, procuro pegar locais mais afastados do público. Então peguei um bistrô separado no mezanino, é uma parte superior do Clube Sírio, do lado esquerdo, próximo ao palco, próximo à parede. Peguei um bistrô lá. O senhor estava com quem? Eu e mais um tenente da Polícia Militar. Tá. Fomos só nós dois. Quem que é o tenente? Tenente Aracaki. Aracaki. Foi arrolado, inclusive. Isso, já foi ouvido, né? Foi ouvido, já aconteceu a acusação. Tá. Estava comigo, fomos juntos. Chegamos cedo, a casa estava praticamente vazia. Tivemos a oportunidade de escolher o melhor lugar. Escolhemos um lugar separado, longe do público, porque nós dois estávamos armados. Fizemos previamente a cautela do armamento, foto da funcional, tudo como diz a lei. Registramos, entramos na entrada, né? Na entrada, Tá. tudo certinho. E nós decidimos por iniciar pegando um combo de bebida e aguardar alguns amigos que poderiam ser que nos encontrassem por lá. Mas o problema começou quando o tenente resolveu ir ao banheiro, vai vendo. Pegamos as bebidas, começaram a chegar amigos e amigas, começamos a aproveitar a noite. Em determinado momento, já indo direto ao ponto, eu saí dessa região do mezanino e fui para o banheiro. O banheiro era no andar abaixo do mezanino e abaixo do térreo. Ele ficava mais ou menos no subsolo. Fui para o banheiro, retornei, estava começando o show da atração principal. E eu me desloquei em direção ao show. Nós estávamos com uma visão prejudicada do show, porque estava mais para trás do palco, e eu fui em direção ao show. No que eu cheguei próximo ao palco, praticamente de frente ao palco, já me deparei com um grupo à minha esquerda, mas até então não prestei atenção, só percebi quando fui puxado pelo braço. No que eu fui puxado, eu estava numa roda com aproximadamente uns 6 homens, eu tenho 1,90 m de altura. Tinha alguns deles maiores que eu, alguns do meu tamanho, e percebi também pelo estilo que eram lutadores. Você reparou que, pelo relato do tenente Veloso, ele foi inicialmente puxado pelo braço por um homem que estava num grupo de lutadores de jiu-jitsu lá no Clube Sírio. Estava na mesa, o primeiro que veio falar comigo perguntou: você não é aquele bichão policial lá do Marral? De imediato eu não entendi o que ele quis dizer. E eu falei: irmão, você está me confundindo, está me estranhando. Nesse dia, quem comprava um combo ganhava um copo do evento, então com o nome da atração e tudo mais. Eu falei: irmão, você está me estranhando. E ele começou a insistir: não, você é aquele cara, aquele polícia lá do Marral. Eu falei: irmão, você está me estranhando. Faz o seguinte, tô com um copo aqui, vamos tomar uma, meu camarote está ali em cima, meu bistrô está ali em cima, vamos tomar, você está tomando o quê? E eles estavam com uma garrafa de bebida na mesa, entreguei o copo para ele, falei: vamos tomar aqui uma bebida, depois salto o meu camarote, pro meu bistrô, a gente racha uma bebida lá e vamos parar com essa situação, vamos curtir o show aqui, nós estamos para aproveitar.
Era um ingresso bem caro na época, o camarote não era barato também. Nisso, ele tirou, eu estava próximo, ele pegou o copo, pegou a bebida, colocou tudo na mesa e me aplicou um golpe chamado Baiana. A Baiana é um golpe de ataque no jiu-jitsu, também conhecido como double leg, onde você segura as duas pernas do seu oponente, em alguns casos você levanta ele do chão e derruba ele, uma projeção violenta, né? Eu, à época, tinha 104 quilos, tenho 1,90 m, e ele me levantou como se fosse uma pena, uma criança. Me levantou, na hora que eu ia cair, eu percebi que eu ia cair de cabeça, coloquei o braço, inclusive fiz aqui o corpo de delito, comprovou o hematoma no meu cotovelo esquerdo, que eu usei para me defender. No que eu caí, ele já caiu em uma posição chamada joelho no abdômen, que é uma posição clássica do jiu-jitsu, tradicional de quem é lutador, e nesse momento eu percebi que ele era um perito em arte marcial. E minha preocupação... Essa pessoa era o Leandro. Essa pessoa, depois eu fui descobrir que era o Leandro. Veja que o policial no interrogatório disse que não sabia que a pessoa que o interpelou e lhe aplicou o golpe era o campeão Leandro Lô. Até então, eu pensei que a intenção dele era tomar minha arma, porque ele já me identificou como policial, então fiz a retenção da minha arma, eu sou técnico de defesa pessoal, fiz a retenção da minha arma e percebi que ele tentou passar a minha guarda, que é um movimento que você tenta passar as pernas do seu oponente, e eu segurei ele na minha guarda. Só que a habilidade dele é muito superior à minha, e ele conseguiu sair da minha guarda e passar uma posição chamada montada. Nisso ele montou em mim, eu pensei que ele ia desferir golpe contundente, algum soco, algo do tipo, eu comecei a tentar proteger o rosto e fazer a contenção da minha arma. Ele não efetuou nenhum soco nem nada, mas ele tentou um estrangulamento chamado Ezequiel, que é um estrangulamento com a cana do braço, com o antebraço, onde você faz um estrangulamento e estava o seu oponente no chão. Eu estava no chão, ele estava montado em cima de mim, eu tentando sair e com a mão o tempo todo na minha arma, minha mão direita. Ele efetuou o Ezequiel, não conseguiu, porque eu estava conseguindo bloquear com uma mão, porém ele fez uma transição para minhas costas e efetuou um mata-leão, que é um estrangulamento pelas costas, utilizando já o braço inteiro. Sim. Nesse momento eu já apaguei, tive hipóxia provavelmente, comecei a ver os pontinhos, já apaguei, não consegui mais lembrar do que aconteceu. Poucos momentos após eu recobrei a consciência. Mas o que será que aconteceu quando o tenente Veloso retomou a consciência? No que eu recobrei a consciência, ainda estavam todos os amigos em volta, ele próximo, levantei, não saquei minha arma ainda, continuei com a mão na cintura, me identifiquei como policial militar e minha intenção era que fosse solucionado ali, que a gente fosse poder ter algo do tipo, e ele tentou dar outra baiana. No que ele tentou dar outra baiana, que ele se aproximou, eu efetuei um saque rápido e um disparo na maior zona que eu consegui visualizar. Veja agora a sequência relatada após o único disparo proferido contra Leandro Lô. Nesse momento, um amigo dele ainda tentou tomar minha arma, um outro praticamente da minha altura, tentou segurar minha arma, eu tive que fazer a retração rápida da minha arma, os demais tentaram me fechar, foi o momento que eu saí de lá e guardei a arma, não efetuei mais um disparo. Como sair? O senhor foi cercado? O ambiente estava lotado, eles estavam de um lado, eu estava do outro lado, então eu só virei e saí para o lado que eles não tinham. Porque na hora que deu essa confusão, que ele me derrubou no chão, abriu uma roda, abriu um vácuo no meio da multidão. E eu saí pelo meio da multidão. Após o tiro, o tenente Veloso deixou o Clube Sírio na hora. Eu saí do local, nisso, o tenente estava comigo, me mandou mensagens, dizendo que tinha ouvido disparar de arma de fogo, perguntando se estava tudo bem comigo. Eu falei que estava tudo bem, que eu queria as minhas coisas, porque ele foi no meu apartamento e me pegou lá, eu estava sem carro. E ele levou a minha chave. Você saiu do local, foi lá para o seu apartamento? Não, eu não consegui porque nessa mensagem ele falou, estou indo para minha casa, ele mora na zona leste de São Paulo, nós estávamos na zona sul. Eu estava sem carro, estava só com meu celular, ele levou minha blusa, levou minha chave, levou quase tudo que eu tinha, eu só estava só com meu cartão e meu celular. Tá. E aí eu falei, está indo para onde? Aí ele falou, estou indo para casa, e mandou o endereço. E aí nisso, a minha cabeça começou a raciocinar o que eu poderia fazer, e a minha ideia era sair de lá, porque eu sabia que os amigos dele iam vir atrás de mim, e para evitar um mal maior de efetuar outros disparos, eu sabia que eles tinham muito mais técnica que eu, alguns deles eram muito mais fortes que eu, e eu tive que sair de lá, pensei em algum local que estaria aberto, estaria seguro, foi o que eu fiz. E para onde o senhor foi? De lá eu fui para uma casa chamada Bahamas, que estava aberta, era cerca de 2 km de lá, era a casa que eu saberia que estaria aberta de madrugada, e de lá fui para um motel. Tá. E o senhor permaneceu nesse motel? Permaneci tentando contato com advogados para me apresentar assim que eu fizesse pagamento de um advogado no próximo dia. O tenente estava no motel conversando com seus advogados pelo celular, até que ele resolveu se apresentar à polícia.
os advogados acharam por bem me apresentar na corregedoria, que era o local que tinha menos aglomeração de pessoas, né, turba, e chegamos lá, tinha pouca mídia, me apresentei, entreguei minha arma e desde então fui conduzido a Romão Gomes e eu permaneço até hoje por quase um ano. Nesse momento do interrogatório, o juiz criminal voltou a perguntar sobre o entreveiro dele com o Leandro Lô lá no Clube Sírio. Ou seja, o magistrado queria mais detalhes do acusado. O senhor chegou, depois que aconteceu o golpe baiana, que o senhor falou, né? E que ele se colocou em cima do senhor e tal. O senhor conseguiu em algum momento ali se desvencilhar? O senhor saiu, caminhou pelo salão? Impossível, excelência. O nível dele de jiu-jitsu é muito superior, não consegui me desvencilhar, eu só consegui recobrar a consciência, eu só consegui ficar de pé depois que eu recobrei a consciência, porque após a luta corporal eu fui estrangulado, eu apaguei. Tá. O senhor saberia dizer qual é a distância que efetuou o disparo da vítima? Aproximadamente 1,5 m, 2 metros, no braço, que é a distância tradicional do CQB. Tá. Você aguarda a ameaça aproximar para poder fazer o saque e o disparo. Tá. Depois que o juiz encerrou as suas perguntas, chegou a vez do promotor do caso que quis saber se o tenente Veloso praticava algumas artes marciais. Outra coisa, o senhor é lutador também? Sou praticante. De jiu-jitsu? Também jiu-jitsu. O senhor já conhecia o Lô? Não conhecia Mesmo pessoalmente. sendo lutador de jiu-jitsu, o senhor não conhecia nesse conhecia. universo do jiu-jitsu? Não, porque a minha arte é outra, né? Eu sou graduado em jiu-jitsu, não sou mestre em jiu-jitsu. O Leandro é faixa preta, eu sou faixa roxa, são níveis totalmente diferentes. O senhor nunca tinha ouvido falar? Ouvi falar nunca sim. assistiu o luto dele? Não, luta não tinha assistido, mas ouvi falar sim, com toda certeza. Campeão mundial de renome. Tinha ouvido falar, mas não sabia identificar. Depois do promotor, foi a vez agora do advogado contratado pela família de Leandro Lô fazer algumas perguntas ao réu. É normal o policial militar ir em balada e beber? É permitido? Isso não é falta disciplinar? Infelizmente em São Paulo é normal. É normal. Mas é permitido? É permitido, isso é normal. Perfeito. Não existe nenhuma lei aqui em São Paulo. O advogado perguntou se depois de efetuar o tiro contra Leandro Lô, ele teria chutado o lutador por 2 vezes. Veja a resposta do réu. E depois que ele toma o tiro, você chutou ele 2 vezes? Não me recordo, doutor. Não te recorda? Você não recorda? Você chutou a cara dele? Não recordo. Perfeito. O advogado quis saber em seguida sobre o que aconteceu após ele fazer o disparo fatal. Me diz uma coisa. Você disse que foi cercado em um momento e depois não foi mais cercado, tanto que você conseguiu ir embora. Eles não teriam condição de pegar você? De ir atrás de você? Eles tentaram, inclusive, tomar minha arma. Eu não fui cercado literalmente, né? Eles estavam em 6, eu estava de um lado que não estava cercado, eles me aproximaram, né? Me flanquearam, no caso do termo técnico, me flanquearam. Se aproximaram por um lado só e deixaram o outro lado exposto. Tá, mas quando você saiu, eles não foram atrás de você? Não foram atrás. Não foram? Eu não ia esperar para ver, doutor. Sim, infelizmente, só estou perguntando. Às vezes eu penso que podem ter ido, porque da mesma forma que tentaram tomar minha arma, mas você não percebeu? Não percebi. Tá bem. Eu percebi na hora do disparo que um deles foi diretamente na minha arma, que eu tive que fazer a retração dela, e aí foi a hora que eu virei para conseguir sair. Então, se eles vieram atrás de mim, eu não percebi. Podem ter vindo ou não, doutor. Mas como foi que o policial saiu do Clube Sírio? Sai de lá, você foge, você sai do local dos fatos, tá? De que forma você vai? A pé, de táxi, alguém te dá carona, como foi? Eu saí a pé, na frente do estabelecimento peguei um táxi. Pegou um táxi. E o táxi parado na rua, você chegou a chamar pelo celular? Não, estava passando. Sim. E aí você foi direto para esses barrancos? Você disse que foi procurar um lugar seguro? Não, já falei direto pro taxista. Falei, já para na Avenida dos Bandeirantes, ele já sabia onde era. Porque era um lugar seguro? Era um local aberto. Aberto? É um local aberto. Pra não ficar no meio da rua. Tava sem chave de casa, sem nada. Era um local aberto. E você estava de posse do seu celular? Estava de posse do meu celular. E você não poderia ligar, pedir reforço, chamar a polícia militar? O que ele fez? A conduta que ele adotou a partir do senão ficamos aqui na hipótese. Doutor, a minha preocupação era a minha vida em primeiro lugar. Sim. Então, poderia ter feito, mas a minha vida estava em risco naquele momento. Eu preferi, primeiro, salvar a minha vida, e aí depois, como eu disse para a excelência, tomar providências com meus advogados, providências legais. Sim.
Mas o tenente Veloso, após sair da boate e ir para o motel, esqueceu o celular dele dentro do táxi. Depois que você saiu do Bahamas, você disse que você foi para um motel. Sim, senhor. Aí você estava de posse do seu celular no motel? Lá dentro não. Onde estava o seu celular? Ficou no táxi. No táxi. E aí você usou... Você foi sozinho ou você levou alguém com você? Levei uma pessoa. E essa pessoa tinha celular? Tinha celular. Você usou o celular dela? Usei. Para quê? Para depois que chegou nas mensagens, para excluir minhas redes sociais, tentar excluir minhas redes sociais e para chamar o meu celular de volta. Ligamos para o taxista, inclusive eu paguei a corrida para ele trazer meu celular de volta. Sim. E aí estava descarregado. Bem, aí chegou o momento do advogado do acusado fazer as perguntas ao seu cliente. Um imaginário das pessoas que não fazem parte da arte marcial, de que Leandro Lo é como se fosse o Pelé no futebol, portanto, quem olhasse para Leandro Lo imediatamente sabia que se tratava de Leandro Lo, ok? Eu, por exemplo, sou faixa preta e não sabia quem era Leandro Lo, de outra arte marcial. Eu gostaria que o senhor entendeu a temática? Entendi. Eu gostaria que o senhor, tenente, explicasse isso ao juiz instrutor, por gentileza. Não, mas a pergunta é, o senhor identificou a vítima como sendo esse lutador conhecido? Não é essa a pergunta, excelência. Com todo respeito, há uma incidente, se vendeu muito isso à imprensa, de que ele seria o Pelé das artes marciais e que seria por qualquer pessoa conhecido. Dou um exemplo, que se eu encontrasse ele, eu não o conhecia. É nesse sentido, porque faz parte da defesa, faz parte da denúncia. Mas, doutor, essa é a questão. A pergunta é, o senhor identificou o Leandro Lo como sendo esse lutador famoso? O senhor identificou a vítima como sendo essa pessoa, esse Pelé das artes marciais? O advogado quis saber se o seu cliente agiu por motivo torpe. E nesse momento, ocorreu uma divergência entre a defesa e o juiz do caso. Acompanhe. Não reconheci porque o nicho é muito específico da arte marcial. Só quem pratica arte marcial tem ídolos. Quem não gosta de futebol não vai reconhecer um jogador pelo nome. Eu sou praticante de arte marcial, a minha arte que eu sou mestre é outra, é o Muay Thai tradicional. No Jiu-Jitsu eu sou praticante, não reconheci porque não acompanhava a fundo o mundo das artes marciais. A próxima pergunta do Dr. Cláudio Daledoni Júnior foi muito importante. Que a vítima ia dar um novo golpe baiana nele, ele já falou isso, que esse foi o motivo pelo qual ele efetuou o disparo. Eu estou na minha segunda indagação, excelência. A segunda indagação, Vossa Excelência, que tem todo o direito, Sua Excelência é a autoridade máxima aqui, Sua Excelência tomou a palavra, emendou, abreviou a pergunta. Se Sua Excelência puder permitir que essa defesa, que sempre vai lhe respeitar, prossiga, eu não vou passar do limite nunca, Excelência. Por favor, doutor, mas deixa nós não ficamos repetindo esse fato. Eu não repito, Excelência, eu estou deixando consignado, a segunda indagação que eu faço, estou suplicando a Sua Excelência, que é um juiz garantista. Por gentileza, Excelência, sabe? Estou clamando a Sua Excelência. Nesse momento. Posso perguntar, doutor? Só que nós não vamos ficar repetindo. Jamais repetiria. Não é do meu feitio. Jamais. O advogado queria mais detalhes dos fatos. Naquele momento, o senhor poderia ter fugido, o senhor poderia ter saído daquele ambiente, evitado esse confronto, ou a questão não permitiu que o senhor saísse. O número de pessoas, a habilidade, o golpe, ele foi dado. Se ele não tivesse me dado a baiana, se ele tivesse seguido a orientação da gente só tomar um e cada um pro seu canto, depois de tomar a baiana, depois de ser estrangulado, a situação ficou impossível. Eu pensei só na minha proteção e eu só consegui sair quando eu tive a oportunidade. Até em minha defesa, excelência, se eu puder discorrer, até o momento só foi exposto um lado. Eu estou há quase um ano preso e todas as versões se baseiam só na acusação, em todos os momentos. A mídia tem feito um massacre comigo, excelência, e até então eu não fiz nenhuma exposição, nenhuma. Mas aqui o senhor tem total liberdade para fazer exposição. Mas nós temos algumas regras aqui, do tipo perguntas repetidas não são admitidas. Sim, excelência. Só prosseguindo, com relação a isso que o doutor perguntou, muito foi falado que eu tinha uma rixa pessoal com o Leandro Lo, ou que eu era um aluno frustrado, ou que era um lutador que queria impor minha superioridade. Excelência, eu tenho 13 anos de polícia, eu tenho minhas ocorrências de relevância, ocorrências que eu tenho medalha, tenho laureas, e, excelência, eu jamais iria no local registrar a minha arma, registrar a minha funcional, pagar um ingresso caro que estava na pista, comprar um camarote caro, como foi exposto, escancarado a minha conta bancária, para a mídia inteira bater em mim, para depois cometer um assassinato de modo torpe. Eu ali, como disse, perito em defesa pessoal, atuei para proteger a minha vida.
Outro ponto, Excelência, se eu puder discorrer, né, com relação à abertura do processo, Excelência. Até o momento, como eu disse, foi exposto de maneira unilateral e monocular no meu caso. Somente a acusação tem falado e criado e distorcido com histórias inventadas o que foi falado. Veja, nós pedimos, Excelência. Não confunda a atuação das partes no processo com a atuação da imprensa. São coisas totalmente distintas. Esse processo aqui corre sob o segredo de justiça. Então, isso com o máximo de cuidado aqui para garantir a intimidade de todos, né? Para que isso não aconteça. Então, assim, acho que a atuação da acusação, assistente de acusação é uma coisa, o doutor defensor é uma, e a imprensa é outra situação. Está muito para além do que nós estamos fazendo aqui. O defensor quis saber também o que aconteceu após o seu cliente perder por um instante a consciência ao receber um golpe de jiu-jitsu de Leandro Lô. Essa agressão que o senhor sofreu, correto? A partir dessa hipóxia que se instalou no senhor. O senhor agiu ali como policial. Agiu como policial. Entendi. E mesmo assim, essa agressão não cessou? Não cessou. E como eu disse, doutor, já no início ele sabia que era policial. Doutor, essa dinâmica já foi colocada aqui de como os fatos, segundo o acusado, aconteceram. Nós estamos repetindo. Não estamos. Doutor, está indeferida a pergunta, por ser repetida. Pronto. A defesa faz uma pergunta sobre o depoimento de uma testemunha chamada Bruno, que era amigo de Leandro Lô. Ali, inclusive com pessoas que eram do convívio de Leandro Lô, eles faziam a menção a uma outra casa noturna chamada Santo Cupido, se não me falha a memória. O senhor lembra dessa parte do áudio que fala sobre o Santo Cupido, etc? Ouvi esse áudio, inclusive até entrou em consonância com o que foi dito no CJ. Ele, o Leandro Lô, alegava que eu já o conhecia do Santo Cupido, que é uma casa noturna em frente ao Marral, imediatamente em frente ao Marral, praticamente na outra esquina. Só que tem um detalhe, eu sempre usei boné, eu sou um colecionador de bonés. E o Santo Cupido tem um dress code que proíbe a entrada de bonés. Então, uma casa noturna de São Paulo que eu não costumo frequentar. Não frequento, já frequentei 1 ou 2 vezes no máximo, mas eu não ia. Então, em nenhum momento eu encontrei Leandro Lô no Santo Cupido, mas já frequentei a casa. Eu preferia o Marral, que era do lado oposto, porque, como eu disse, éramos amigos dos donos, dos sócios, e lá podia entrar de boné. E eu sempre andei de boné. Existe uma testemunha indicada pela acusação, de nome Bruno, faixa preta, advogado, esteve ali a todo momento na situação. Ele relatou aqui em juízo, só vou fazer essa pequena referência, Excelência, para a pergunta, para poder embasar a pergunta, que ele notou que o senhor vinha de um determinado ponto do salão, né, com um andar de malandro, com ginga de malandro, se não me falha a memória. Um andar de malandro com ginga de malandro. O senhor notou que eles já lhe observavam, que eles estavam lhe encarando, que eles tinham notado a sua presença? Porque ele falou em juízo que eles já tinham notado a sua presença. Doutor, a casa estava lotada. Se eles me notaram, eu não notei. E o show, como eu disse, era de pagode. Então, o meu andar de malandro, minha família toda é da dança, é do samba, tá ouvindo um show de pagode, eu estou curtindo a atração, eu estava me deslocando para o palco em direção ao show. Provavelmente eu estava dançando ou me deslocando em direção, e realmente eles estavam em frente ao palco, onde eu estava indo. Mas eu não notei a presença deles, em cara. O senhor não agiu de surpresa, de inopino contra eles? Não, tanto é que eu fui puxado para a vida deles. Esse ponto já foi colocado. O acusado já relatou como aconteceu a dinâmica da agressão, da reação, segundo palavras dele. Sim. Faço as perguntas, depois eu continuo a pergunta. Os amigos do Leandro Veloso, quando eles foram ouvidos no Conselho de Justificação e também aqui em juízo, eles disseram que teria passado mais de 5 minutos entre a queda e o disparo. O delegado, por sua vez, quando ele é ouvido, ele diz que tudo foi muito rápido, não tendo passado de 50 segundos. O delegado está correto na afirmação? O delegado está correto, foi muito rápido. Eu só me dei conta do nível quando eu já estava no chão, porque a queda foi muito rápida, o nível técnico dele era absurdo, a queda foi muito rápida, as posições que ele tomava em cima de mim eram muito rápidas e o estrangulamento foi muito rápido, muito rápido. Então essa versão apresentada pelos amigos do Leandro em juízo, de que teria passado 5 minutos, que o senhor teria se desvencilhado, que o senhor teria deslocado para outro momento, depois retornado, é mentira, então?
Foi bem pontual, muito rápido. A versão do delegado é a versão correta. O Bruno também, esse advogado, amigo do Leandro, lutador, faixa preta de artes marciais, ele disse que o senhor teria se deslocado de forma abaixada pelo salão por aproximadamente 7 metros. Isso aconteceu? Não, até fisicamente impossível pela quantidade de pessoas. Não teria. Eu tenho 1,90 m e, repito, 104 kg na época. Não teria como me deslocar abaixado no meio de, como diz a denúncia, 1.000 pessoas, 7 metros, não teria como. Olha, e se você quer entrar para qualquer carreira policial, eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é, hein, sem dúvida, a maior escola preparatória para concursos policiais em todo o Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver já foram aprovados para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM e muito mais. E olha, além dos cursos preparatórios para você passar em concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, para você realizar o seu sonho, acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha, pessoal, a verdade é uma só. O julgamento foi realizado no Tribunal do Júri e o réu foi absolvido em razão de tese de legítima defesa. Mas eu queria agora levantar uma reflexão com você que me assiste aqui. Ficou claro para mim que tanto o policial quanto também o Leandro Lô já tinham arrumado briga ou confusão em outras casas noturnas. A conclusão que a gente chega pelas notícias da internet é que as duas partes eram encrenqueiras, eram briguentas na noite. Entenda uma coisa, em balada muita gente bebe em excesso e aí qualquer esbarrão ou olhar feio pode dar início sim a um bate-boca que pode evoluir para uma briga e essa briga pode acabar em morte, principalmente se alguém estiver armado. Olha, eu tenho pelo menos 2 conhecidos que sempre estão brigando na noite, no trânsito também, e até eles brigam no local de trabalho. Mas olha, o curioso é que nenhum dessas pessoas que eu conheço admite que é briguento, admite que tem culpa nas confusões. Sempre eles falam o seguinte: Lordelo, a culpa foi do outro. Olha, eu queria dar um recado para homens que sempre estão arrumando confusão. Você deve conhecer aquele antigo ditado popular que diz o seguinte: quem procura, acha. Um dia a conta chega. Um dia você vai encontrar alguém mais forte que você. Um dia você vai encontrar alguém armado e descontrolado. Olha, eu trabalhei muitos anos em plantão policial e eu atendi dezenas de brigas por motivo fútil e, em alguns casos, terminou em homicídio. Portanto, esse vídeo traz essa reflexão para você. Olha, se alguém te provocar, mesmo você estando certo, peça desculpa, é a melhor saída. Se a pessoa insistir em querer brigar com você, não discuta. Vá embora, deixe o local e evite que o pior aconteça. Mais vale você perder a balada do que terminar a noite preso ou num necrotério. Só para você ter uma noção, todo dia aqui em São Paulo, a polícia é acionada para atender mais ou menos 300 brigas de trânsito, vai vendo. E em baladas, então, sempre tem confusão e pancadaria, principalmente no que eu chamo de final de noite, lá no final da madrugada. Portanto, vamos colocar a mão na consciência e buscar agir no dia a dia com mais urbanidade, educação, civilidade e menos bebida alcoólica e zero para drogas. Bom, por último, o meu recado vai para policiais da ativa e também policiais aposentados. Assim como nós não devemos beber e dirigir, o policial portando arma de fogo deveria ficar sóbrio e jamais se embriagar. Álcool e arma de fogo não combinam. Gente, todo mundo sabe disso. E olha, eu espero francamente que esse roteiro faça com que muita gente coloque a mão na consciência e passe a mudar hábitos buscando sempre segurança, prevenção e paz no ambiente, qualquer ambiente que você esteja. Bom, agora que você acaba de ter acesso ao interrogatório do Tenente Henrique Veloso, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você pensa sobre tudo isso que aconteceu lá no Clube Sírio? Você acredita
que a atitude de Leandro Lô em dar um golpe no policial à paisana acabou gerando todo esse confronto mortal? Olha, eu estou aguardando, queria saber muito o que você pensa desse caso aqui nos comentários. E olha, para a gente fechar com chave de ouro mais esse roteiro, eu quero fazer pedido, se inscreva no canal Na Cena do Crime. Eu já aproveito também para te pedir um like. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho de notificação e olha, encaminhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp e rede social, porque muita gente, precisa saber dessa história, colocar a mão na consciência e parar de arrumar confusão.